Gente, hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre a Epilepsia. Sobre esse assunto tão importante, eu vou conversar agora com a médica neurologista especialista em epilepsia, a doutora Juliana Macedo. Boa tarde, doutora, tá tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde aos ouvintes. Doutora, hoje é comemorado no mundo inteiro, né, esse dia de conscientização. Antes da gente falar de tudo isso, eu queria que a senhora explicasse o que é a epilepsia. Então, a epilepsia ela é uma doença crônica recorrente, onde existem as crises epiléticas ao longo da vida. Ela pode começar tanto na infância, como na adolescência, como na idade adulta e até na velhice. Então, qualquer pessoa está sujeita a ter crise epilética em algum momento da sua vida. É uma doença que tem tratamento, tem uma melhora importante, desde que o paciente seja certamente diagnosticado quanto ao tipo de epilepsia, e pequena parcela desses pacientes que a gente chama de refratários, que são pacientes que têm epilepsia de mais difícil controle dessas crises. Doutora, o que provoca a epilepsia? A epilepsia, que é caracterizada como uma doença que tem crises recorrentes ao longo da vida, acontece uma descarga elétrica muito rápida no cérebro, que a pessoa pode manifestar de várias formas, a depender do local dessa descarga. A gente sabe que no cérebro a gente tem várias regiões. Região hospital, onde tem a questão da visualização de imagens, né? E tem a questão temporal, que às vezes a pessoa sente algum medo, alguma sensação estranha, depois fica com o olhar parado, é um tipo de crise. Tem a região frontal, que é na frente da cabeça, que a pessoa tem uma crise, às vezes, motora muito forte, que ela repuxa o braço, a perna, né? O que a gente mais conhece... Tem um que ela perde a consciência, às vezes, como se fosse um desmaio. Isso. Esse tipo de crise é o que todo mundo mais conhece, que a gente chama de convulsão. Convulsão. Né? Que é uma crise motora, onde ela sai do ar, ela fica fora do ar, ela perde a consciência e ela começa a ficar repuxando o corpo sem controle, né, por alguns minutos. Certo? Doutora, e aí aparecem muitos mitos, algumas situações que eu queria até tirar uma dúvida com a senhora. Tem gente que quando isso acontece, eles pensam, mas a língua, tem que mexer na língua da pessoa, tem ou não? Não precisa. Isso são mitos, né? Sim. Na verdade, a crise, a maioria delas, elas são autolimitadas. Do mesmo jeito que ela vem subitamente, ela pode desaparecer subitamente. O que faz com o paciente nesse momento? Você tem que proteger para o paciente não se machucar. Então, principalmente porque quando você tem a contração muscular, você pode ter a contração também da boca, dos dentes, pode morder a língua, machucar. Então, o que é importante? Entender que isso é um fenômeno motor que vai passar, e se o paciente estiver repuxando e ele cair no chão, segurar a cabeça para não bater e ficar com o paciente sempre com a face de lado. Porque normalmente nessa contração você tem uma hipersalivação. E essa saliva excessiva pode fazer com que a pessoa aspire para o pulmão essa saliva. Então, se ele ficar de barriga para cima, é pior. Então, tem que virar o rosto para o lado e apoiar. Doutor, até quero aproveitar o microfone da senhora, porque é o seguinte, tem muita gente que fala que, às vezes, há uma transmissão por meio da saliva. Isso é mito também? Totalmente mito. Não existe isso. A epilepsia não é uma doença infecciosa, tá? Certo. Ela é uma doença neurológica, crônica e recorrente e progressiva. Ela não é infecciosa. Então, não se transmite crise epilética pela saliva. Vamos acabar com essas mentiras. Acabar com esses mitos. Exatamente. Doutora, e o tratamento? O tratamento vai depender do tipo da epilepsia. A grande maioria, quando você tem mais que uma crise na vida, né, se você faz a segunda crise epilética, você já tem que entrar com tratamento, porque senão ela vai ficar acontecendo. São fármacos, remédios anticrise que a gente usa. Como existe dois grandes grupos de epilepsia, a epilepsia generalizada, que tem essas crises tônico-clônicas generalizadas, que a pessoa desmaia, repuxa. Você também tem as crises mais sutis, que a gente chama de epilepsia focal, que inicia, às vezes, até com uma sensação que o paciente percebe que vai dar crise, e aí vai ter várias manifestações clínicas. Então, sempre o tratamento medicamentoso, ele é importante. Junto com o tratamento medicamentoso, a gente precisa saber a causa dessa epilepsia. Tem alguma lesão no cérebro que faz dar essa descarga elétrica que manifesta crise? Por quê? Porque às vezes a pessoa teve um traumatismo craniano, né? Bateu a cabeça por algum acidente, pode começar a ter crise. Sim. Teve um AVC,
teve uma infecção no cérebro, uma meningite. Tudo isso é fator de risco para dar crise epilética. Mas tem pessoas que têm uma ressonância do cérebro normal, mesmo sem a lesão. Então, depende da causa também, qual tipo de tratamento a gente vai chegar lá. Tá? Doutora Juliana, obrigado pelas informações aqui. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos.